Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu trouxe a resenha de um dos livros mais emocionantes que eu li recentemente, que é Darlie Venom, da Parker S. Huntington. Esse livro já estava há muito tempo na minha wishlist e era uma leitura que eu queria realmente fazer depois que eu li outro livro da autora, que inclusive indico muito pra vocês, que é Devil Lies. Mas como a minha wishlist é muito grande, eu sempre enrolava e colocava outras leituras na frente, mas veio aí, né, mês passado, enfim, fiz a leitura de Darlie Venom e quis trazer esse vídeo pra vocês pra contar a minha experiência com esse livro e o que eu achei da história, principalmente pra quem já estava a fim de conhecer mais sobre esse livro. Então eu vim trazer essa minha review sinceríssima para vocês. Espero que vocês gostem. Se você gosta de vídeo de resenha, se você gosta aqui do canal, não deixa de se inscrever, assim vocês me ajudam bastante a crescer cada vez mais. Já deixa aí o seu like também, tá? Porque isso também ajuda a gente. E me siga também lá nas redes sociais, eu sempre estou presente no Instagram, no Twitter principalmente. Então não deixe de fazer parte dessa comunidade tão legal aqui. Bora então falar de Darlie Venom, né? Como eu falei, esse é o meu segundo contato com a escrita da Parker S. Huntington, que é até difícil de falar o nome dela. Eu li primeiramente Devil Lies, que vai ser publicado, se eu não me engano, esse ano pela Book Editora. É o meu livro favorito dela até o momento. Eu gostei muito de Darlie Venom, mas ainda acho que Devil Lies pra mim foi melhor, no sentido de foi meu primeiro contato com essa autora, eu não tinha conhecido muito a escrita dela, não sei o que eu tava esperando, então me surpreendi muito positivamente, apesar de ambos os livros terem propostas bem diferentes uma da outra. Primeiramente, aqui nós vamos conhecer a Charlotte. Ela é uma jovem, né, que perdeu seus pais de uma maneira muito trágica e desde então a vida dela mudou completamente. A relação que ela tinha com a irmã mais velha, infelizmente, ficou estremecida e ela constantemente precisa lidar com a culpa, com o distanciamento da irmã e com o arrependimento, porque querendo ou não, a Charlotte teve ali uma participação vital na tragédia que tirou seus pais, né, de sua vida. Com apenas 14 anos, ela começa a cogitar a possibilidade de dar um fim à sua vida, porque ela não sente motivos para continuar, ainda mais quando ela tem a sensação de que ela perdeu tudo e que ninguém sentiria a falta dela se caso ela tivesse tomado essa decisão. Então, no seu aniversário de 14 anos, no dia do Valentine's Day, né, lá nos Estados Unidos, ela resolve então que vai colocar esse plano em ação. E cogitando tantas possibilidades aí de como seria, né, o dia ideal e a forma ideal de fazer isso, ela decide que vai pular do telhado da escola onde ela estuda. Só que chegando lá, ela fica surpreendida quando percebe que já existe uma pessoa naquele lugar, que seria o Killa Marchette. O Killa é um dos colegas de classe da escola da Charlotte, mas eles nunca tiveram contato, eles nunca se falaram, e ele é filho de um renomado escritor. Inclusive foi justamente o livro do seu pai que o fez ser tão famoso. Mas assim como a Charlotte, ele também lida com seus próprios demônios e seus próprios traumas. Quando ele era mais novo, Killa acabou flagrando a sua mãe morta depois de ter tido uma overdose, e isso foi o início ali de sua decadência social. A relação com o pai, que já era um pouco inexistente, piorou. Ele acabou tendo que se mudar para casa do seu meu irmão mais velho e morar com ele, que também é um outro ponto aí muito complicado na vida do Killa, porque a relação dele com o irmão mais velho é muito conturbada, muito complicada, e são várias outras coisinhas, né, que foram também fazendo com que ele chegasse ali naquele ponto, naquele mesmo dia, com a ansiedade de se jogar do telhado, assim como a Charlotte. Quando eles se encontram e tem esse impacto de perceberem que ambos tiveram a mesma ideia, eles começam a conversar sobre o que estão sentindo e assim uma grande conexão entre eles vai surgindo. É por isso que eles resolvem fazer um acordo. A cada ano que se passar no mesmo dia, eles vão se encontrar naquele mesmo lugar para checar um ao outro, para ver se eles estão conseguindo lidar aí com seus próprios demônios pessoais. Mas existe uma cláusula nesse acordo onde eles não teriam nenhum tipo de contato além desse único dia onde eles iriam se encontrar novamente. E nós então vamos acompanhando esses anos se passarem, nessas datas aí quando eles vão se reencontrar novamente e as mudanças que cada personagem, né, está vivenciando em sua vida. Eles fizeram esse acordo quando ambos tinham 14 anos, então a gente vai ver um pouco mais de como eles são com 15, com 16, 17, até chegar nos 18 anos. O sentimento entre eles também foi mudando cada vez mais. Eles foram se tornando muito amigos, muito próximos, apesar de só se falarem tecnicamente, né, nesse mesmo dia aí que se encontrou. E chegando então ao seu aniversário de 18 anos, quando a Charlotte está se preparando para se reencontrar com Killa novamente, ela descobre que ele tomou uma decisão que mudou completamente a sua vida. E agora a Charlotte precisa lidar com a dor,
com o luto e principalmente com a falta que essa pessoa que era tão importante faz na vida dela. 5 anos após os acontecimentos do aniversário de 18 anos da Charlotte, nós vamos reencontrá-la novamente com 22 anos, trabalhando como assistente de uma editora de livros. Mesmo tentando superar o que aconteceu anos atrás, a vida da Charlotte vai viver uma grande reviravolta quando o caminho dela se cruza com o de Tate Marchette, o irmão mais velho do Killan, a quem ela acredita fortemente que teve uma grande parcela de culpa na decisão que o Killan tomou quando ambos tinham 18 anos. O primeiro contato entre eles não é muito legal, principalmente porque a Charlotte joga na cara dele, né, algumas informações que o Killan contou a ela, principalmente porque eles não tinham uma boa relação, então o Killan vivia se queixando do irmão mais velho, e o Tate fica completamente chocado ao descobrir que existe uma pessoa com quem o Killan falava, com quem o Killan se abria totalmente. E apesar de algumas coisas que aconteceram não terem sido da mesma forma como foram retratadas pelo Killan, o Tate fica muito interessado em conhecer mais a Charlotte, justamente para saber como que era a relação que ele tinha com o irmão dele, e até mesmo para tentar descobrir como era o seu irmão de verdade através dos olhos da Charlotte. E eles então acabam se encontrando e começam a contar suas próprias experiências, e assim eles vão percebendo que ambos, na verdade, têm mais em comum do que eles imaginam. Quanto mais eles se encontram, mais essa conexão entre eles vai se tornando mais forte, né? Vai deixando-os mais próximos. O grande problema aqui é que o Tate é 12 anos mais velho que a Charlotte e é o irmão mais velho do seu melhor amigo, a quem ela secretamente sabia que estava apaixonado por ela. Se envolver com ele seria ir contra tudo aquilo que o Killan falava sobre o Tate. E assim a autora vai desenrolando esse relacionamento proibido à medida que nós vamos acompanhando os personagens se conhecendo e se curando cada vez mais. O tema principal de Darlie Vane, como você já deve imaginar, é suicídio e depressão. A autora já deixa bem claro que esses são os temas que ela vai trabalhar, e eu acho que ela trabalhou isso de uma forma muito eloquente. Como citado no início do vídeo, esse é um dos livros mais emocionantes que eu já li, justamente porque a carga dramática dele é muito intensa. São temas muito fortes, temas que a autora vai abordar com muita delicadeza. Inclusive tem uma nota no final do livro que é inspiradora, sabe, para muita gente que passa por essa situação. E a autora, ela consegue mostrar assim, tudo, o sentimento da pessoa que tem, né, essas tendências suicidas, a pessoa que tá passando por um problema, e o sentimento das pessoas que ficam, aquelas pessoas que vão ter que viver com as consequências do ato daquelas pessoas que estavam querendo se matar, digamos assim. Então a autora, ela consegue mostrar vários viés da mesma situação. A gente vai ver o lado do Killan, né, um garoto muito frágil, que teve muitos problemas, e a gente vai percebendo que ele tem muitas e muitas camadas ao longo da história. Ele é um personagem extremamente importante na narrativa. Temos também o lado do Tate, um homem bem mais velho, que se culpa por algumas decisões que tomou. Então, assim como o Killan, o Tate é um personagem com muitas camadas e inseguranças e que vai demorar um pouquinho mais para conseguir a sua redenção. Então, é um personagem que a autora realmente teve muito empenho em trabalhar, em desenvolvê-lo, e a gente vai conseguir captar muito isso ao longo da história. E por último, nós temos a Charlotte, né, que é a nossa protagonista, a nossa mocinha, que vai viver milhões de situações, e eu acho que o mais incrível dela é como a Charlotte consegue sobreviver a tudo, gente, que ela passou. Tem toda a situação da morte dos pais dela, que foi realmente muito traumática a ela, a relação dela com a irmã, que ficou horrível aí ao longo dos anos, e ela não consegue consertar, a relação também dela com o Killan, que também foi, assim, uma coisa que deixou ela traumatizada, a relação dela com o Tate, que também vai ser um outro problema na vida dela. Então ela, assim, uma jovem que tá passando por muitas coisas, mas ela consegue ser resiliente, ela consegue... A essência dela é de uma menina pura, sabe? De uma menina que consegue enfrentar os seus problemas de cabeça erguida e ainda assim nos ensinar muito aí ao longo da história. A dinâmica entre eles é extremamente interessante. Muitas pessoas acreditam que esse livro é um triângulo amoroso, mas ele não é um triângulo amoroso, tá, gente? Só lendo mesmo para entender como que a autora vai desenvolver essa história. E eu confesso, assim, que eu me apaixonei por cada um, sabe? Cada personagem tem sua particularidade, cada um é desenvolvido de um jeito, tem uma personalidade diferente. Então, assim, é muito fácil a gente se apegar a eles e torcer para que eles possam, enfim, alcançar os seu tão sonhado final feliz. A autora também vai abordar muito as relações familiares. Temos aqui as famílias de ambos os personagens, né? Tanto na relação da Charlotte com sua irmã, que realmente ficou muito conturbada. Elas eram melhores amigas, mas não existe mais isso, não existe mais essa cumplicidade. E ela realmente não sabe como resolver essa situação. E os anos foram se passando e as coisas foram ficando mais atrofiadas, digamos assim, sabe? Tipo, uma cicatriz que foi só piorando, não foi cicatrizando bem. É assim que eu enxergo a relação da Charlotte com a sua irmã
mais velha, e a autora vai mostrar isso de uma forma que pra mim fez um completo sentido, assim, eu gostei muito da forma como ela desenvolveu tudo. E de outro lado nós temos os Marchette, né? 3 homens muito complicados, o Killan, o Tate e o pai deles, que é o escritor. E a gente vai ver muita mágoa, muitas decisões impensadas, né? Que infelizmente repercute aí ao longo da vida dos filhos. Então a gente percebe que a autora trabalha bastante com a culpa, com o arrependimento, a ideia de pedir perdão e de ser perdoado. Pra mim, na história, foi vital o desenvolvimento do arco da família do Tate e do Killan, justamente porque a gente sabe que o Tate tinha uma relação muito conturbada com o Tate, mas isso era reflexo também da relação que eles tinham ambos com os pais. Então cada um tem seu próprio fantasma, cada um, né, tem sua própria cicatriz aí que a autora vai lidar e vai trabalhar. E eu achei legal que até o último capítulo da história a autora nos reserva uma surpresa em relação a essa família. Então assim, eu acho que a construção deles foi muito bem desenvolvida. Pra mim esse livro é uma mistura de livro de drama com partes de new adult, sabe? Digamos assim. Porque a gente tem muita tensão sexual entre os personagens, né? Os nossos protagonistas, o nosso casal principal. E a gente torce pra que eles fiquem juntos, mas tem toda aquela coisa do relacionamento proibido, deles terem várias coisas que os fazem ficar separados um do outro, e a autora, ela estende um pouco isso, é um livro slow burn, e eu acho que esse é um dos meus pontos negativos na história. Eu queria que os personagens tivessem ficado um pouco antes, sabe? Porque eu acho que isso estendeu demais, e quando enfim eles ficaram, não foi aquela explosão que eu tava sentindo, porque realmente se estendeu. Eu gosto de slow burn, mas eu acho que nesse livro específico, a autora ela poderia ter feito com que eles tivessem ficado antes, sabe? E outro ponto negativo, né, que tem super a ver com isso, é o excesso de páginas. É um livro muito grande, gente, é um livro extremamente grande e ele é denso justamente por causa do tema. É um livro que tem muito mais reflexões, ele é muito mais trabalhado, obviamente, por isso que é um livro mais grande, só que ainda assim eu senti que algumas coisas poderiam ter sido enxugadas, sabe? Algumas partes, a autora ela poderia ter cortado, porque deixa o livro, depois de um tempo, um tanto maçante, um tanto cansativo. Mesmo que eu tenha lido o livro em apenas 2 dias, tá, gente? Mas ainda assim, eu acho que eu teria aproveitado mais, muito mais, e a minha nota teria até mudado pra melhor se ele não tivesse tantas páginas. Então esse também é um dos meus pontos negativos. Mas pra quem não conhece, a escrita da Parker, gente, assim, é simplesmente encantador. Como eu falei, ela já tinha escrito Devil Slice, que tem um plot de vingança, meio que Enemies to Lovers, mas é um livro muito mais sensual, muito mais divertido de você ler. Esse livro é um pouco mais denso, mais dramático, né? É muito mais esmiuçante as coisas que a autora vai trazer aqui, porque ela vai tratar temas muito tensos e pesados e intensos, enfim. Então são propostas completamente diferentes, mas independente do que ela escreve, ela consegue desenvolver tudo de uma forma muito gostosa, muito boa. É um livro realmente muito sensível e tocante, então se você não conhece a escrita da Parker, pode esperar sim um bom desenvolvimento. Personagens que vão te cativar do início ao fim. Cenas de sexo muito gostosas, apesar de não ser o foco da trama em nenhum dos 2 livros, tá, gente? A autora, ela gosta de trazer as cenas de sexo como um complemento do romance, mas não é o vital aqui, sabe? O desenvolvimento do relacionamento em si é o principal, pelo que eu pude perceber dos livros que eu li. E eu gostei muito, assim, desse livro, achei ele muito bom. Ele não tirou o posto do meu livro favorito, porque eu ainda gostei mais de Devil Slice, justamente porque é um livro mais leve, entre aspas, mas ainda assim foi uma história extremamente emocionante. Inclusive, minhas amigas que indicaram amam, tá? Então é um livro que realmente eu acho que pra quem tá procurando uma história new adult que vai te envolver, que vai te deixar pensando dias sobre ele, com personagens assim, nossa, muito marcantes, porque é impossível você terminar esse livro sem lembrar o que é Darlie Venom, sabe? Desvendar aí ao longo da história o que significa isso. Nossa, gente, é simplesmente incrível. Então, eu particularmente gostei muito desse livro. Infelizmente, ele só tem em inglês, está disponível no Kindle Unlimited, mas não temos previsão de lançamento aqui no Brasil. Mesmo assim, como falei, eu trouxe essa review justamente para quem estava já interessado em ler esse livro, que estava querendo conhecer algum livro da Parker, precisava dessa resenha, tá? Mas vamos torcer para que alguma editora traga e a gente possa fazer essa leitura quanto antes e que vocês também possam se encantar muito com a escrita dessa autora, porque eu simplesmente estou apaixonada. É isso então, gente, essa é a resenha de Darlie Venom. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, se você conhece ele, comenta aqui abaixo o que você achou, se você gostou, se você acha que a autora poderia ter feito de outra forma, o que você mais curtiu. Quero muito saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham curtido então o vídeo. A gente se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!